Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E este episódio é um episódio especial porque é baseado assim na minha experiência, na minha vivência, em coisas que eu tenho ouvido muito. E eu fui ouvindo isso ao longo de muitos anos, em que as pessoas diziam assim: Ai, tu és tão leve, tu és tão calma, como é que tu és assim tão presente, consciente, como é que tu és tão calma? Eu ficava assim, calma! E eu? Se as pessoas soubessem o caos que é a minha vida, os altos e baixos, as mudanças todas que eu estou a passar a todos os níveis, como é que elas podem dizer que eu sou calma? Como é que elas podem dizer que eu sou leve? Não é? E ao longo do tempo, eu fui ouvindo cada vez mais isso, e ouço ainda muito hoje isso. Aliás, foi baseado num desses episódios que eu me lembrei de fazer este episódio. E ao longo dos anos eu realmente compreendo o que as pessoas estão a dizer e compreendo-me a mim por transmitir essa energia e que faz parte de mim, porque realmente foi algo que eu fui desenvolvendo muito. Esta consciência, esta presença, esta capacidade de manter a leveza apesar do caos. E é hoje isso que eu quero partilhar aqui contigo. Como manter a leveza mesmo nos dias caóticos. E este episódio, então, eu comecei a pensar sobre ele e até a escrever aqui vários pensamentos meus num dos meus diários, que aliás está aqui à minha frente, depois de uma aula de paddle até, que foi há umas semanas atrás, que eu cheguei ao paddle e não estavam ainda lá os meus colegas, os meus amigos, e eu, que estranho, mas ok. E o professor virou-se, e ele é zero assim, mas ele virou-se assim muito sério, e disse, foste uma aula, o que é que estás aqui a fazer? Tinha aula, não é? Não me disseram nada, ok. Ele, não há aula. E já não sei, desculpa que ele inventou, não sei se era nesse dia que era o torneio, ou se era, não apetece, não há aula, hoje não quero, não sei o quê. Assim, bem, que ele é zero, assim. Ele é argentino, é todo para a frente, todo alegre, todo tranquilo, toda boa vibe. E eu... E ele ouve este podcast, pronto. E eu fiquei, pronto, se não há aula, vou para casa, vou desfilar, está tudo certo. E ele, e eu estava a ir embora já. Ele assim, onde é que tu vais? E eu, então, se não há aula, vou embora. E ele, e tu? E não sais do eixo? Nem isto te faz sair do eixo? E ele voltou, então ele próprio, saiu da personagem. Nem isto, claro que a aula só me estava a tentar meter contigo, porque tu és sempre assim, tão calma, por nada sais do eixo, não te passas. Qualquer outro aluno dizia assim, mas o que é, professor? Não podia ter avisado, não podia ter dito, que este gasóleo. Era um dia de chuva, estava a chover imenso, e eu treino à noite. Está a chover, gastei gasóleo, vim para aqui, não podia ter dito que havia torneio, que não lhe apetecia dar aula, e quê? E eu naquele momento, essa já não é a minha reação, se calhar. Na adolescência, em certos momentos, eu era assim mais explosiva, mas hoje eu fico assim, mas porquê que eu haveria de falar assim? Do género, ok, não tenho aula, realmente é uma chatice, podia ter avisado mais cedo, mas o que é que eu posso fazer? Não é? E o professor nem estava ele próprio, não é? Na minha cabeça. Pensei, pronto, deve estar a passar-se alguma coisa com ele, está num dia mau, pronto, estão a falar assim de uma forma mais estranha, está tudo certo. Pronto, está num dia mau, tudo bem, não há aula, vou para casa. O que é que eu vou fazer? Chatear-me? Ter raiva? Ficar triste? Chorar? O que é que isso adianta? Não vou ter aula. E vou-me desgastar por não ter aula, sabem? Eu acho que à medida que vamos vivendo e vamos experienciando às vezes coisas bastante graves, traumáticas, dolorosas, não é não ter uma aula que vale a pena, sabem? A minha energia de, sei lá, pronto, aceito, vou embora, olha, está tudo certo. Vou comer, vou estar com o boy, vou estar com amigos, ou vou desfilar e ver uma série, está tudo certo, não há mal nenhum, sabem? E depois eu fiquei a pensar sobre isso, porque foi todo um evento. E eu fiquei assim, boa Catarina, realmente tu és esta pessoa. Tu és esta pessoa que não és reativa à vida, tu ages, não é? E és compreensiva, és empática, és calma, e és presente e estás consciente. Até pode ser uma coisa que te incomoda, mas sei, fiquei mesmo orgulhosa de mim. E lembrei-me, olha, tenho que gravar um episódio sobre isto e tenho que escrever sobre e pensar o que é que eu fui fazendo ao longo dos anos para me tornar esta pessoa também.
E, portanto, uma coisa que é o ponto número 1 e que eu quero que as pessoas entendam é que leveza não é ausência de problema, é presença de consciência. Ou seja, leveza não é ausência de problema, não é ausência de caos. O caos vai existir sempre. Ou melhor, o problema vai existir sempre. Problemas na nossa vida pessoal, na vida pessoal dos outros, na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos amigos, no nosso trabalho, que seja, no mundo. O caos vai existir sempre. E nós não podemos ficar à espera que não exista caos para sermos uma pessoa que queremos ser, ou para sermos mais leves, ou para sermos mais conscientes, ou mais presentes. Não podemos estar à espera de, pronto, olha, quando não houver guerra no mundo, nenhuma guerra no mundo, aí eu começo terapia. Aí eu ganho esperança em mim próprio e no mundo e vou fazer por valer a pena. Olha, quando o meu namorado se tornar a melhor pessoa, também me torno. Até lá, não. É isto que temos. Quando não sei o que acontecer, quando não tiver problemas, quando não existir causa, é que eu vou ser uma pessoa tranquila. Agora, não posso ser, porque está a acontecer tanta coisa. E a questão é mesmo essa, é que não podemos estar à espera que não existam problemas. Os problemas vão existir sempre. Altos e baixos vamos ter sempre. Vales e montanhas. Sempre. Faz parte da nossa experiência enquanto humanos. É por isso que vale a pena estar vivos. Para experienciar tudo isto. Todas as cores, todas as emoções, todos os espectros de experiências de ser humanos. E eu acho que uma das coisas que o ser humano mais sofre é porque ele não quer sofrer. E isso é uma das grandes sofrências dele, é não aceitar que sofrer faz parte, a dor faz parte. As emoções mais desagradáveis fazem parte. E fazem parte de todos os seres humanos. É natural. Então, a partir desse momento em que nós percebemos que o mundo até pode ser muito barulhento, porque o caos é barulhento, mas nós podemos escolher o silêncio, nós podemos escolher estar centrados em nós, estar presentes, apesar dos apesares, apesar do caos, apesar dos problemas. Quando nós percebemos, quando nós ganhamos consciência que temos o poder de decisão e que leveza não tem a ver com fugir do caos. Não é? Leveza não é, está isto tudo a acontecer, tenho que fugir daqui. Isto é uma pessoa leve, zen, a que foge do caos, dos problemas, das emoções. Não é? Eu acho que ainda há muitas pessoas que pensam isso, que é uma pessoa em supressão emocional, é uma pessoa saudável, é uma pessoa que não sofre, que não chora, que não ri, que nada se passa com ele ou com ela. Não, a supressão emocional, e tenho um episódio só sobre isso, nos episódios sobre as emoções, tem consequências. Portanto, a leveza não é fugir dos problemas, das emoções, da experiência humana. Não é tornar-nos máquinas, robôs, insensíveis. A leveza não é fugir do caos. É não nos perdermos nele. O caos vai existir sempre e eu posso escolher o que eu quero ser, como estar, como agir. É esta sensação de empoderamento, de não estarmos reativos. Não é? O mundo acontece e muitas coisas vão acontecer. A todos nós acontecem coisas que nós não escolheríamos. Nós não escolheríamos a maior parte das coisas que acontecem connosco. Ninguém escolhe ter um acidente de carro. Ninguém escolhe ter uma doença. Ninguém escolhe, às vezes, um término de um relacionamento, ou ir à falência, ou o que for, ou perder um ente querido. Ninguém escolhe e vai acontecer com a maior parte de nós, muitas destas coisas. Okay? Portanto, é percebermos também que não temos controle sobre tudo. E isso traz-nos leveza. Não tenho controle sobre uma professora se ele hoje acordou mal disposto. Okay? Não tenho controle. Não tenho controle se algumas coisas acontecem, se uma doença aparece. Agora, eu tenho controle é como é que eu ajo perante isto. Ou reajo. Mas melhor, agir. Que é, quando nós reagimos ao outro, eu já disse isto várias vezes aqui neste episódio, nestes episódios, neste podcast, quando nós só reagimos ao outro, às circunstâncias da vida, às pessoas, às situações, o outro tem poder sobre nós. E eu não quero que os outros tenham poder sobre a vossa vida. Não tanto, eu quero que vocês sejam empoderados da vossa vida. E como é que isto se faz? É criar um distanciamento. Não é porque o prof, imaginem, vou dar este exemplo, professor, se estiver-me a ouvir, mas é um exemplo. Não é porque o professor chega e diz assim, olha, Cut, não há aula, ou Cata. É muito engraçado, porque eu não sei porquê. Alguns espanhóis e os franceses, o Cut não lhes entra.
eu com os meus amigos de França sou a cata, alguns cata mesmo. E com alguns espanhóis também o cut, não é? Os espanhóis e os franceses espanholizam e afrancesam todas as palavras no inglês, porque cat pode ser muito uma palavra inglesa, não é? Que significa gato. E eles tornam todas as palavras muito espanholas e muito francesas, então fica difícil para eles, e então eu sou a cata, para muitas pessoas, ou a cata, ou a pronúncia que eles têm, acrescentam um A. E portanto, não é pelo professor eu chegar e ele me dizer que, olha, não há aula, e esperar uma reação minha, que ele vai ter. Então, ele é que tem poder sobre mim. Não é porque o teu patrão vem e diz coisas que mexem contigo e queres-te passar da cabeça, que tu vais-te passar da cabeça, mas é que ele manda em ti. Ele manda na tua vida, ele tem esse poder. Aquilo que tu menos queres, estás a dar de bandeja, que é que ele tenha poder sobre ti, que ele possa fazer o que quer contigo. Ninguém quer sentir isso. Qualquer pessoa pode fazer o que quer comigo. Patrão, namorado, namorada, amigo, mãe, pai, tio, tia-avó, avó, o que for. Nós não queremos isso. Mas, de alguma forma, é isso que eu mais vejo acontecer no mundo, em que só reagimos, em que damos o nosso poder ao outro, em que ele diz Y ou X e eu reajo Y, ponto. E entramos ali em discussões, entramos em conversas, em situações desnecessárias de gastar a nossa energia, de nos drenarmos. Então, uma abordagem que eu adoto muito é esta abordagem do observador. E de compaixão também, não é? Compaixão pelo outro, portanto, o meu professor, olha, não está muito bem hoje. Às vezes, o meu patrão, olha, não está muito bem da cabeça mesmo. Não está bem ele. Pronto, tudo bem, olha, não está bem. Mas eu não preciso de não estar bem, só porque você não está bem, eu não preciso de não estar bem. É esta compaixão, olha, alguma coisa aconteceu com ele, ou ele é mesmo assim, deve ter batido com a cabeça, deve ter tido um trauma muito grave que todos nós temos. Portanto, eu compreendo, eu tenho compaixão, mas eu não aceito. Está aqui o meu limite, está aqui a minha barreira. É? E eu tenho compaixão por você, mas eu ainda tenho mais compaixão por mim própria, que eu não preciso aturar certas coisas. Portanto, eu tenho compaixão com os outros, maravilhoso, mara, mas não nos podemos esquecer de ter compaixão connosco próprios, que é, olha, tudo bem, eu aceito e compreendo que estejas a passar por alguma coisa, mas eu não sou obrigada a. E tu não tens poder sobre mim para me deixares descompensada, com uma crise de pânico, sei lá, com uma crise de raiva, uma crise de choro, qualquer crise financeira, whatever. Não, 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 não. Eu tenho poder sobre mim. Eu escolho. Eu estou consciente. Eu estou centrada. Eu estou presente. Eu estou no meu eixo. Okay? E um dos rituais que eu faço muito, que penso, que é muito automático, nesta situação do paddle, é um exemplo que é assim tão importante. É assim tão importante esta situação, não ter aula. Pronto, eu depois reponho. Porque assim, as coisas têm a importância que nós lhe damos. É preciso pôr assim tanto peso nisto. Isto vai mexer tanto assim com a minha vida. É assim tão pesado. Eu preciso transformar isto num peso tão grande. Olha, hoje o patrão disse uma coisa que eu não gostei. Olha, está tudo bem. Sabes? Ele devia estar num dia mau, está numa situação dele, e eu não vou levar para o lado pessoal. Não tem nada a ver comigo. O que ele faz, o que ele diz, não me representa. Representam muito mais a ele. Eu preciso levar isto tanto a sério. Eu preciso pôr assim tanto peso nesta situação. Ela é assim tão importante. É assim tão que muda a minha vida. Não. É só um dia, é só uma situação, é só uma aula de pádel, é só uma discussão, é só uma coisa que aconteceu. Eu preciso estar a pensar muito sobre isto. Eu preciso de perder depois todo o meu dia, toda a minha semana, ou todo o meu mês a remoer, a falar. E tu nem sabes. Eu cheguei lá, né? Vou tomar café com as amigas, nem sabes. Cheguei lá e o prof disse que não tinha aula. Não tinha! Não me deu opressões, não me deu outro professor que me podia dar aula. Não me disse em que dia que ele me ia dar aula, não me disse em que momento, não me perguntou se eu não me importo, não tomou-me em consideração. Mas eu sou o quê? Eu sou um saco de lixo? Eu não valho nada? Porque é isto que acontece. Que colocamos um peso tão grande que de repente traumas da infância já estão ali presentes. Que é esta sensação que não somos importantes.
quando não tinha nada a ver comigo. O professor acordou-me mal disposto, ou whatever, e não queria dar aulas. Pronto, olha, faz a sua vida, sabem? Não tem nada a ver comigo. Mas qualquer situação realmente pode ser um trigger, bem grande às vezes, um gatilho, para coisas que te magoam já desde o passado. E de repente começámos a projetar que aquele professor é o meu pai, que não me dava importância, não é? Que foi comprar cigarros e que nunca mais veio. E que desapareceu da minha vida. E que nunca me dá importância, nem nos meus anos me liga. Mas as pessoas pensam que eu sou quem? Não, é o professor, não é o teu pai que está ali à tua frente. Não é assim tão importante, não é sobre ti. É sobre ele. É sobre os outros. As coisas só têm a importância que nós lhe damos. E portanto não vou ficar a pensar sobre isto o dia todo. E porquê? E será que o prof não gosta de mim? É porque ele com a outra não faz isto. Com o outro ele tem respeito, ele manda mensagens. Será que ele não gosta de mim? Realmente ele da outra vez não sei o quê. Olha, realmente, já não vou. Já não vou. Não, mas não pagaste. Paguei, mas não vou. Não. As coisas têm a importância que nós lhe damos. E a maior parte das vezes, aquilo que os outros projetam em nós é só uma projeção. E todas as projeções, não é? Quando nós projetamos um filme na parede, o que está a acontecer parece que está na parede, mas não, vem do projetor. Não é nosso. E nós podemos ser o quê? Um espelho em que vem, projeta e volta. Não é meu. Não é meu. Pronto, não há aula, tudo bem. Pronto, olha, beijinho, até para a semana, estou aqui, descanse bem, podemos mandar só amor. Porque é o que eu tenho. O meu projetor é um projetor de amor. Portanto, o que ele manda para a tua parede, que às vezes é bem dura, o que ele manda é amor. Ok? Portanto, é não levar para o lado pessoal, é não dar assim tanta importância. Isto é um dos pensamentos que eu tenho. Outro tem muito a ver também depois fisiológico, e às vezes quando são situações bem caóticas, não é? Porque há dias em que não é só o professor que não quer dar aula, ou não é só chegarmos lá e já está fechado, e eu saí mais cedo de trabalho para isto e chegou e está. Às vezes é, sei lá, uma pessoa bem próxima de nós que nos diz coisas feias ou que nos magoa. Às vezes o caos é perder o trabalho. Às vezes o caos é olhar a televisão e está um caos gigante e grave. Há dias em que é overwhelming, em que é muita informação, em que é um tsunami de coisas a acontecer. Nesses dias é postura do observador, ok? Exercícios de respiração. Há dois que eu gosto muito de fazer e que faço muito. Acho que já falei daqui de um deles, que é o 4-4-4, que é basicamente inspirar em 4 segundos, ou 4 tempos, o tempo que for teu, manter em 4, expirar em 4, manter em 4, ok? Vou tentar fazer um bocadinho isso. Mal no peito, isto é outra coisa, e uma das coisas mais importantes, o toque, não é? Para regular o nosso sistema nervoso, porque às vezes as coisas abalam-nos mesmo, quando são coisas graves, mais fortes, ou quando já estamos tão cansados, ok? Então é às vezes só pôr uma mãozinha no coração, dizer eu estou aqui para ti, estou presente, estou segura, está tudo bem, ok? Esta loucura é do mundo externo, não é tua. Aquela pessoa tratou-te mal, mas não representa nada do que tu és. Está tudo bem, não é teu, ok? E depois fazer respiração, não é? 4 segundos, portanto, inspirar, manter em 4, inspirar em 4 e depois manter fora em 4. Né? Falar ao mesmo tempo não dá, então vamos lá. E respirar para a barriga, que eu acho que não disse, que é esta respiração diafragmática, que já devem ter ouvido muito falar. Manter em 4. Depois manter fora 4. Isto de falar e fazer ao mesmo tempo, mas percebem a mudança? Até no meu tom de voz e até na forma como eu agora estou a ver. Parece que quando abrem os olhos, experimentem, parece que quando abrem os olhos, eu faço isto várias vezes, mas pronto, agora fiz duas e mal a falar, não é? O meu olho fica mais brilhante, parece que vejo as coisas com outra cor, com outra luz.
Nos momentos em que me estou a sentir mais ansiedade ou estou a sentir que está muito pesado, não é? Quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração é mais cá em cima. Então, uma das respirações que mais resulta nos momentos maiores de ansiedade é iniciar como se fosse uma respiração mais ofegante e depois esvaziar mais lento. Vou passar a explicar. Portanto, 2 vezes para dentro rápido e depois. Que seja no mínimo o dobro do tempo da respiração rápida. Portanto, imagina, estamos rápidos, não é? Estamos ofegantes, está muita coisa a acontecer, estou nervosa. Quem me tiver só a ouvir e ouvir toda a minha rinite, não é? Toda a minha congestão que é neste tempo é incrível, é toda a hora. Mas pronto, é isso. Portanto, uma respiração, uma mão na barriga e outra no coração. Estas perguntas têm assim tanta importância. Preciso mesmo de passar, preciso mesmo de me drenar. Não é sobre mim, ok? E depois ter este diálogo interno muito compassivo connosco, ok? Porque o que é que acontece muitas vezes neste mundo caótico, nestes dias caóticos? É que nós começamos a pensar assim, começamos a ser maus connosco, não é? A ser punitivos. Começamos a dizer coisas do género. E porquê que respondeste? E porquê que fizeste aquilo? Tu é que provocaste, tu é que... E às vezes nem provocamos, às vezes é só a forma como estamos a respirar já tem que mudar o outro. Tu é que provocaste, porquê que respiras assim? Porquê que respiras? Porquê que estás a respirar? Não, porque não posso morrer. Não, respira de outra forma, vamos aprender então. Porquê que fizeste aquilo? Porquê que não fizeste algo que podia ter impedido aquela situação? Que às vezes situações que nós não temos responsabilidade, não temos controle, de uma doença. Porquê é que tu não comeste melhor a vida toda? Porquê é que um dia comeste aquele hambúrguer? Porquê é que não sei o quê? Porquê é que blá blá blá? E há esta culpa, não é? O caos vem cá para dentro e a nossa narrativa interna começa a ser caótica, de culpa, de punição e às vezes também de negação, de resistência. E uma das mais coisas que nos tira da nossa leveza, uma das maiores coisas que nos tira da nossa leveza é a resistência. E o que é a resistência? É a não aceitação. É a falta como é que se diz, de uma rendição, de nos rendermos. Eu gosto muito da expressão divine surrender. Surrender, para mim, é uma palavra linda. Surrender, divine surrender, que é este render-se divino, uma aceitação. Rendo-me. Pá, rendo-me. Rendo-me e fico aqui presente, centrada no meu mundo. Okay? A resistência, não podia ser assim, porque é que não fizeste algo diferente, porque é que não impediste, porque é que permites que ele te fale assim, porque é que não sei o quê, não estamos a aceitar a vida tal como ela é. E a vida nós não controlamos 100% e as coisas vão acontecendo e o caos vai acontecendo, portanto, aceita que algumas pessoas te vão faltar ao respeito, aceita que algumas coisas não vão acontecer como tu queiras, aceita só. E outro ponto que eu escrevi aqui, que eu acho que é muito importante, é a leveza também é escolher onde não ir. Quando não responder, onde não ir, com quem não estar, okay? O que não dizer, onde não precisamos gastar a nossa energia. A leveza é muito isto que é, olha, sabes que mais? Não preciso. Não preciso deste drama, não preciso disto. Olha, não aceito o que me tiveres a dizer, aconteceu, mas agora eu vou, sabes? E se esta pessoa me está sempre a fazer mal, não venho mais cá. Depois temos a escolha. Portanto, isto aconteceu, mas eu depois escolho para onde é que eu posso ir ou para onde é que posso não ir. Eu não quero ir. E ter esta voz compassiva connosco de como é que eu me posso cuidar melhor? O que é que eu posso fazer mais por mim? O que é que o meu corpo está a necessitar? Como é que eu me posso amar melhor? Como é que eu posso ter mais paz, mais leveza? O mundo está caótico, mas eu não preciso de viver esse caos. Como é que eu me posso cuidar melhor? Não é? E às vezes há muitas pessoas que me perguntam do género, mas eu vivo realmente num caos e trabalho num sítio que é muito difícil e as pessoas são más. Eu parece que absorvo as energias mais dos outros. Eu parece que absorvo tudo que é mau, fico drenada, etc. E uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha vida é que a energia que nós absorvemos é proporcional à nossa falta de limites. A energia que nós absorvemos do outro
das situações, do mundo, é proporcional à falta de limites que nós temos. E o que é que isto quer dizer? É que se aquela pessoa constantemente ultrapassa os teus limites, te faz mal, é drenante, te trata como um saco do lixo, que acontece muito e aconteceu muito ao longo da vida, em como eu sempre tive, não sei, quero acreditar, uma aura de cura, uma aura empática, compreensiva, amiga, e sempre fui muito voltada para a amizade, para os amigos, para as pessoas. Às vezes que eu nem conheço e que me veem, sou psicóloga, então as pessoas sentem que é uma permissão para vomitar tudo mal. E o que eu fui aprendendo ao longo da vida é que eu não preciso de escolher isso, eu não preciso absorver o que é dos outros. Eu posso colocar limites. E quando nós estamos conscientes, presentes, centrados no momento, é muito mais fácil. Porque imagina, num dia em que não estás nada disso, quando estás alcoolizado, tu nem sabes com quem falaste, em que sítio é que foste, mas quando tu estás sano em ti, tu consegues observar, consegues estar nessa posição de observador. Ui, esta pessoa não me faz bem, ela está sempre a vomitar coisas para cima de mim. Ui, este sítio aqui não é bom. Ih, que energia pesada, não sei o que é que eu sinto aqui. Ui, não me sinto nada bem aqui. Mas só quando eu estou presente no meu corpo e consciente. E centrado. Ui, e da outra vez eu senti-me assim, agora estou-me a sentir outra vez. Isto não é para mim. Limite. A partir do momento em que colocas limites, não absorves. Não vais estar nestes sítios. Não vais estar com essas pessoas, ou cruzar-te com essas pessoas. Ou mesmo se te cruzas, não permites, não é? Entrar na crise da pessoa, absorver tudo o que é de mau, não é? Colocas limites, nem que não sejam verbais. Diz, olha, hoje não apetece muito falar, ou sinto muito pelo que está a passar, ponto. Não precisamos navegar na maionese com a pessoa. Não, porque está-me sempre a drenar, estou sempre a absorver. Então eu vou colocar os meus limites. E a partir do momento em que colocamos os nossos limites, a partir do momento em que nós estamos centrados, conscientes, presentes, com a nossa luz acesa, a irradiar, a brilhar, somos um escudo, não é? Se houver escuridão, nós somos luz, luz, luz. Se tiver a escuridão a vir para mim, que parte de mim é que está aqui a deixar-se drenar? Luz para essa parte, ou seja, consciência para essa parte? Não, não. Estou consciente, eu estou observadora, eu estou presente. Vale a pena, não vale? Quero, não quero? Eu escolho, eu estou empoderada. E é perceber que tu nunca vais ser o caos que vives. Tu não és o caos que vives. Tu és essa consciência que atravessa o caos. Tu és a consciência que consegue observar o caos. E essa consciência observadora, é silenciosa, é paz, é leve. É leve e é cheia de força, é empoderada e é uma luz extremamente brilhante. Que te focares nela, que te concentrares nela, tu vais parecer um Buda aqui a pairar e não é qualquer coisa que te tira do teu eixo. Porque tu conheces e estás lá. Quando estás com a luz acesa, tu só brilhas e é isso que emanas para o mundo. E portanto, não te esqueças, tu não és o caos que vives. Ok? Tu és a consciência que atravessa esse caos, que traz luz, que traz presença, que traz silêncio. E há dias que a melhor coisa que nós podemos fazer para ser leves é chorar. Ok? Isto de ser leve não é estar só e um Buda. Às vezes há dias que a melhor coisa que tu podes fazer para ser leve é chorar. Há dias em que ser leve é gargalhar. E há dias que ser leve é estar em silêncio, é estar voltada para ti. Okay? O que for. Não exijas demais de ti. Volta sempre ao teu eixo. Volta sempre a ti e não te esqueças dessa luz que brilha aí. E que o mundo tanto precisa dela, principalmente no caos que existe lá fora. E o episódio foi este. Era isto que eu queria trazer. Alguns pensamentos que eu vinha ter, algumas coisas que eu vinha escrever. Espero que tenha
ajudado alguém, espero que te tenhas sentido um bocadinho acolhida, um bocadinho inspirada, um bocadinho centrada, um bocadinho mais consciente e presente. E portanto, se assim o foi, obrigada. Muito grata de estares aqui. E é isso, quando este episódio for para o ar, a minha luz vai estar a brilhar na Ásia. A minha luz vai estar na Ásia, gente. Portanto, se quiserem acompanhar pelas redes, não sei se eu vou postar muito, se vou postar pouco, se vou postar, mas fica aqui no podcast, queria partilhar convosco, que vou lá centralizar-me ainda mais, alinhar os meus eixos, os meus chakras, estou muito entusiasmada. Portanto, se quiserem acompanhem-me no Instagram, sigam aqui o canal, deixem a vossa review no Spotify, no Google Podcast, deixem um comentário, deixem os vossos likes, please, agradeço imenso. E se quiserem partilhar com alguém próximo, que precisa assim um bocadinho de leveza nos dias caóticos, ou alguns pensamentos, ou algumas estratégias, ou algum ensinamento, portanto, partilhem, agradeço-vos imenso. E vou estar na Ásia! Estou bem entusiasmada, estou tão entusiasmada. Então, mas não queria deixar-vos aqui sem vídeo e mesmo com o compromisso que eu fiz comigo própria este ano e com a volta do podcast, queria mesmo deixar aqui uma mensagem e a mensagem de hoje foi esta. Portanto, um beijinho, vemo-nos no próximo episódio e é isso, até lá, tchau!